esse alto-falante. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, o Cristo. Então, irmão, está aqui, né? Nós já vimos aqui, através da palavra de Deus, que há só um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Cristo. Não há outro além dele. Em nome de Jesus. Vamos orar para nós ouvir mais um louvor e logo após vamos ouvir uma palavra com o nosso homem de Deus, irmão Raí. Amado Deus e querido Senhor, eu quero lhe agradecer, Pai, mais uma vez pela sua palavra, por esse momento, Deus, ao qual estamos na sua presença, mais uma vez, aqui nessa rua, levando até as pessoas a palavra de Deus, a palavra de salvação. Amigo ouvinte, eu convido a você a participar conosco nesta noite, ouvir a palavra de Deus. E assim, Deus, o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Divino Jesus, foi consumido e te recebi, hoje tenho luz, Santo Galileiro. Divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, e hoje tenho luz. Tá pronto aí. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era um povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com forte lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Amado ouvinte, nós já vamos ouvir a palavra, né? Eu peço mais uma vez, meus amados, aí mesmo da sua residência, ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que ouve a sua palavra. Quero passar aqui o microfone para o nosso amado irmão e vai nos trazendo da parte de Deus, do coração de Deus para o nosso coração, em nome de Jesus. Gostaria de cumprimentar meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de alegria, mais uma vez, estarmos aqui juntos, reunidos, para falar do amor de Deus. Quero dizer a vocês, meus amados, amigos, ouvintes da palavra de Deus, que não viemos pregar placa de igreja e religião. Viemos pregar a salvação, que é somente através de Jesus Cristo. Como está escrito no texto áureo da palavra de Deus, João 3,16, que é de conhecimento de todos. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ele morreu por mim, por você, pelo grande amor infinito que ele tem por mim e por você.
E Deus, na sua infinita misericórdia, ele entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário e para ressuscitar ao terceiro dia. Então, meu amado, minha amada, eu quero dizer a vocês que Jesus te ama. Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que ouve e guarda a sua palavra. Então, meu amado, minha amada, não seja somente leitor da palavra de Deus. Não seja somente ouvinte da palavra de Deus, mas seja praticante da palavra de Deus. Meus amados irmãos, como eu acabei de ler o texto áureo da palavra de Deus, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem um plano de salvação para todos. O mundo está mergulhado em trevas, pecado e sofrimento. Mas Deus, em seu imenso amor, não nos abandonou. Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para salvar o perdido. A palavra de Deus diz no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus amados irmãos, o pecado nos afasta de Deus. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas Jesus pagou o preço com seu sangue na cruz. Ele morreu por mim e por você. Ressuscitou no terceiro dia e hoje oferece vida nova. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 19 ao 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz também, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 30 ao 33. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu querido, minha querida, quero dizer a você que Jesus, ele não esqueceu de você. A palavra de Deus diz que pode até uma mãe abandonar seu filho recém-nascido, esquecer do seu filho recém-nascido, mas Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai te esquecer. Jesus jamais vai esquecer de você. Então, meu amado, minha amada, você que está aí no seu lar, na sala, na cozinha, ouvindo a palavra de Deus, deixe a palavra de Deus entrar no seu coração. Deixe Jesus Cristo entrar na tua vida. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se você deixar Jesus Cristo entrar na tua casa, ele vai entrar e será na tua vida. Então, meu amado, minha amada, abre a porta para Jesus Cristo entrar. E pode ter certeza que a sua vida será transformada. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é especialista em transformar o mais vil pecador, a mais vil pecadora, num grande homem de Deus, numa grande mulher de Deus. Nós aqui que estamos aqui na frente pregando a palavra de Deus, nós somos alcançados pela palavra de Deus. Foi através de uma mensagem da palavra de Deus que nós ouvimos a palavra de Deus. E Deus nos escolheu. E hoje, para a glória e a honra do Senhor Jesus, estamos aqui pregando a palavra de Deus. Então, meu amado, minha amada, deixe Jesus Cristo entrar na tua vida, no teu coração.
A palavra de Deus diz também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Talvez você diga: eu me sinto sozinho, eu me sinto abandonado, eu não tenho ajuda das autoridades policiais, da política, dos governantes. Mas eu quero dizer a você, somente há uma esperança nas nossas vidas, é Jesus Cristo. Nenhum governo, nenhum político, nenhum empresário é capaz de mudar, transformar as coisas deste mundo, as coisas que estão acontecendo na humanidade. Somente Jesus Cristo pode mudar, pode transformar o mundo. Então, aceite Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Entregue a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo. Reconheça, meu amado, minha amada, que você é um pecador, que você é uma pecadora e que você precisa de um Salvador. E este Salvador é somente Jesus Cristo. Como eu acabei de ler na introdução, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. Por isso que se fez necessário Deus enviar Jesus Cristo para salvar a humanidade. Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, mas veio salvar aqueles que estavam perdidos. Talvez você diga: eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais salvação, eu não tenho mais esperança. Mas eu quero dizer a você, não perca a sua esperança. A palavra de Deus diz que onde há vida, há esperança. E você é um ser vivo. Se você era um ser vivo, você ainda tem esperança. Talvez a sociedade cada vez mais capitalista, cada vez mais interesseira, diga que você não tem mais jeito. Infelizmente, as pessoas do dia a dia olham para a gente pelas aparências, pelo modo de a gente se vestir, da gente andar, pelo carro que a gente consome, a moto, o apartamento. Mas eu quero dizer a você que Deus não olha desta forma. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção. Deus, ele ama o pobre, o rico, o negro, o branco, o mestiço. Ele ama todos, sem distinção. Então, quero dizer a você que ainda há uma esperança. E a esperança é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. E a razão é somente Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor Jesus, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, versículo 5. Também a palavra de Deus diz no livro de Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O livro de Neemias diz que a alegria do Senhor é a razão da nossa força. É por causa de Jesus Cristo que toda a humanidade não foi consumida pelas coisas ruins deste mundo. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas para isso, se faz necessário que você se renda verdadeiramente ao Senhor Jesus. Que você se entregue de corpo e alma a Deus. Que você reconheça que você é um pecador, é uma pecadora. Que você precisa de um Salvador. E esse Salvador é somente Jesus Cristo. Eu quero dizer a você, meu amado, minha amada, que religião não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Presidente da República não salva ninguém. Donald Trump, que é o presidente da maior nação do mundo, Estados Unidos, não salva ninguém. Só quem salva é Jesus Cristo. Então volte a Deus, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Se você ainda não entregou verdadeiramente sua vida a Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único, suficiente
exclusivo, soberano, dono de sua vida. Hoje é tempo de salvação. A salvação é para todos. A salvação está acessível a todos. Jesus Cristo está batendo a porta. Abra a porta do seu coração para Jesus Cristo entrar. Entregue a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é um Deus de milagres, é um Deus da promessa. Então, meu amado, minha amada, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Não rejeite a Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que muitos têm rejeitado a Jesus Cristo. Se você rejeitar Jesus Cristo, você também será rejeitado. Como está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, que diz que muitos dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu entoei louvores, em teu nome almas foram alcançadas para ti. Mas eu não sei por qual motivo você se desanimou com a obra de Deus. Eu não sei por qual motivo você se distanciou da obra de Deus. Você se distanciou dos caminhos de Deus. Eu quero dizer a você que esta mensagem é para você que está afastado dos caminhos de Deus. Volte o mais rápido possível para a casa de Deus. Assim como o filho pródigo, ele abandonou a casa do pai, ele foi viver o seu bel prazer, ele foi experimentar as coisas do mundo. Mas um dia ele se arrependeu. A palavra de Deus diz que um dia o filho pródigo sentiu vontade de voltar para a casa do pai. E o pai, com a sua alegria, fez a maior festa, preparou a melhor comida, a melhor roupa para receber aquele filho que está perdido. Da mesma forma, Deus vai fazer com você, meu amado, minha amada. Volte para Deus o mais rápido possível. Se você ainda não conhece Jesus Cristo, não tem como você conhecer alguma coisa sem você experimentá-lo. Para você sentir o verdadeiro significado, o verdadeiro valor de Deus, você precisa experimentá-lo. E para experimentá-lo, se faz necessário 4 coisas para você chegar até Jesus Cristo, até Deus. A palavra de Deus diz que só existe um intercessor entre o homem que é pecador e Deus que é santo. É somente através de Jesus Cristo. Não existem outros intercessores. Eu não sou capaz de fazer a intercessão entre você e Deus. Eu posso ser usado para pregar a palavra de Deus, como estou sendo usado hoje para pregar a palavra de Deus. Levar as boas novas da salvação. Mas somente Jesus Cristo pode te levar até Deus. Então, meu amado, ouça a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o crer é pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E você está ouvindo a palavra de Deus. É o primeiro passo que você precisa fazer para você se chegar até Deus. Louvado seja Deus. O segundo passo, meu amado, minha amada, que você precisa fazer para alcançar a salvação em Cristo Jesus, é você crer na palavra de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Então, por isso que se faz necessário homens de Deus serem enviados para pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se faz necessário, o segundo passo, meu amado, minha amada, que você creia na palavra de Deus. Creia de Gênesis a Apocalipse. É o segundo passo. O terceiro passo, meu amado, minha amada, que você precisa fazer para chegar até Deus, é você confessar seus pecados e abandoná-los. Não adianta somente você reconhecer que é um pecador, uma pecadora. Não adianta somente você confessar. Se faz necessário que você confesse e os abandone. A palavra de Deus diz, no livro de Provérbios 28:13, aquele que confessa seus pecados e os abandona, alcançará misericórdia. Porém, aquele que esconde as suas transgressões, transgressões significa pecado, significa iniquidade. Aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará. Então, se faz necessário você buscar o terceiro passo para buscar a salvação, que é você confessar seus pecados e abandoná-los. E o quarto passo, meu querido, minha querida, que você precisa fazer para chegar até Deus, para buscar a salvação, que é somente em Jesus Cristo, é você
reconhecer Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, dono, soberano, dono de sua vida. E a partir de então, o Espírito Santo de Deus passará a habitar na tua vida. Então, meu amado, minha amada, a palavra de Deus está sendo pregada. Você não poderá mais dizer, nunca eu ouvi a palavra de Deus, nunca eu fui evangelizado. A palavra de Deus é para todos. E como eu falei no início, que a salvação é para todos, e a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas, infelizmente, por causa das pessoas rejeitarem a palavra de Deus, por causa das pessoas rejeitarem obedecer a palavra de Deus, porque não adianta somente você ouvir a palavra de Deus, não adianta somente você crer na palavra de Deus, não adianta somente você confessar publicamente que você é um pecador, que você é uma pecadora, que você precisa de um Salvador, e esse Salvador é somente Jesus Cristo, e você aceitar Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo, soberano, dono de sua vida.